4. Hoje nós vamos dar à luz sobre o tema o resgate. Resgate de Ruth 4 ao 22. 4 do que pararam de Bom, diz assim a palavra do Senhor, Ruth 4, verso. Então Boaz foi até a porta e pôs-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: Vem cá, senta-te aqui. Pois Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: Sentai-vos aqui. Se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgate-a. Se não, dize-me, para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti, só eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém, Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo com a esposa Ruth, Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dela na sua herança. O nome dele na sua herança, perdão. Verso 6. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o direito de resgatador, que não posso fazê-lo. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo ao resgate ou à transferência de propriedade, o homem tirava suas sandálias e entregava ao outro. Servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, tirou a sandália. Verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sou testemunho que adquiri tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também de que adquiri o direito de ter como esposa a Malom, para preservar o nome do falecido, para que o nome dele não da porta da cidade. Hoje sois testemunhas. Todo o povo e também a porta disseram: somos testemunhas. O Senhor, faça com esta mulher, fez a Raquel e ficaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata, famoso em descendente desta moça. Sua família, mulheres, deu lugar. Boaz casou, a sua esposa, a conheceu íntimamente, ou permitiu que ela engravidasse. Ela deu à luz. Então as mulheres disseram a noite: o Senhor hoje não deixou sem resgatador. Seu nome se torna, pois é fora, deu à luz. Ela é melhor do que solo dele. As vizinhas deram o nome de Aram ao Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas mulheres, gerou, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Salmão, Paz gerou Obed, Davi. Pai, damos graças, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Santo Pai, pedimos que o teu Espírito possa nossos corações sejam encontrados com a tua terra. A boa semente que é a tua
Pai, pedimos perdão pelas faltas e tudo aquilo que pede de ouvir. Causa separação. Pai querido, derrama quebrando as nossas palavras e a mais repreende a pregação. Em nome de Jesus, oração. Ou possa a palavra dos chegamos agora. Estamos agora lendo o capítulo. Olha, tão legal, né? Quase que um romântico. Como eu disse lá em setembro, quando eu essa jornada, falei para os irmãos, essa é uma história de fato, ela é uma história. Nem todas as histórias terminam com um final feliz. Histórias infelizes são felizes. Mas a história de Ruth é uma história especial porque ela é uma história pela mão do Senhor, toda a história escrita pela mão do Senhor feliz. Se a sua história está triste por algum motivo, tranquilo. Tá? Final feliz. E se ainda não se revelou, não se do Senhor, Deus está escrevendo as nossas histórias para a glória do seu Filho Jesus. É importante que a gente comece com uma. A pergunta é a seguinte: começou a escalar essa montanha. A história. Capítulo 1, verso do 1 ao 5. Pode aí na sua. Fácil. Você vai ver que o autor narra para nós um momento de dor e sofrimento. 5 primeiros versículos ele fala sobre uma época onde não se obedecia a palavra, a época juízes governavam na terra. Fala de um período de fome, fala da decisão de uma família guiada pelas circunstâncias da fome, da escassez, vão para a terra de Moabe a fim de cuidar de seus 2 filhos, Malom e Quilion. Esses meninos, o pai dessa família, Elimeleque, morre pela terra de Moabe. Também depois seus 2 filhos casam com mulheres moabitas e vêm a falecer. A viúva, então, que fica na história, começa a história ao longo de 10 anos, fazendo 3 velórios. O velório do seu marido, o velório dos seus 2 filhos. No meio de toda a dor e sofrimento e da fome, aquela família, então, decide voltar para Belém. Para a terra do Senhor, porque eles ouvem que lá em Israel, Deus visitou o seu povo e trouxe alimento. Essa história começa com dor e sofrimento. Mas como a gente acabou de ler, a história não termina. A história termina com alegria e esperança. A história começa narrando esse tempo sem fome, perdas, mas termina falando de uma colheita, de obediência à lei. A criança, Obed, se tornou o avô do grande rei. Olha que contraste, não é? Contraste. Como a história começa? Dor, sofrimento, perdas, fome, privação. Como é que a história termina? Provisão do Senhor, obediência à lei, restauração do seu povo, resgate de uma criança, uma palavra de esperança. Contraste, não é? O que é que levou essa história do seu início para o final? Qual é o fio condutor que conduz essa família, momento de dor, sofrimento, perda, privação, leva essa família
para um momento de colheita, provisão, restauração, redenção. E o condutor, ao longo de todo o livro, a lei de Deus. A lei de Deus. O primeiro capítulo narrou uma sucessão de a lei. A saída de Belém para Moabe foi a decisão de casar seus filhos moabitas, a decisão de culpar a Deus pelo que havia acontecido e pelos seus pecados também foi um erro na história de Noé. A transgressão da lei de Deus trouxe tanta choro, tanta lágrima para a família. À medida que o texto vai se desenvolvendo, a lei do Senhor vai sendo obedecida. No capítulo 2, nós vimos a lei da viúva sendo obedecida. E um homem chamado Boaz, rico, oferecendo parte da sua colheita para suprir a necessidade de duas. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer, e assim dizia a lei do Senhor. No capítulo 3, nós vimos o início da explicação sobre a lei do levirato e sobre a lei do resgatador sendo apresentada. A lei do levirato, que dizia que o parente mais próximo deveria casar com a viúva, dar filhos que dessem continuidade ao nome da família. E a lei do resgatador, daquele homem com posses que pudesse pagar a dívida e resgatar a propriedade da família, para que a propriedade da família não se perdesse em Israel. E no capítulo 4, nós vimos essa lei do verso 1 até o verso 10, o fechamento, né, digamos assim, o dobramento do acordo, da negociação. Então, coloca Boaz como sendo o resgatador de Noemi. Naquele momento ali, no encerramento daquela transação, né, nós estamos vendo a história sendo escrita. Porque no final daquele acordo, ao selarem aquele acordo entre aqueles dois homens, um pedaço da história do grande rei Davi, o autor desse livro, estava escrevendo. Nós sabemos bem que não é só da história de Davi que ele estava escrevendo, mas na história do próprio Jesus, vem da descendência e da raiz de Davi. Quando o autor escreve em Israel, ele tem uma promessa na cabeça. Quando o autor de Ruth escreve, ele tem em mente a promessa de Deuteronômio, capítulo 17, que dizia que Deus traria um rei a Israel, e que esse rei conduziria o povo na obediência, na observância da lei. Por isso que é tão importante esse capítulo 4. Veja, o texto começa dizendo, na época em que os juízes governavam sobre a terra. Você me ouviu explicar isso aqui, que nessa época, cada um fazia o que parecia certo. As pessoas não obedeciam à lei de Deus em Israel. Então, quando o autor começa a contar a história, ele está dizendo assim, olha, lá naquela época, quando os juízes estavam governando e todo mundo desobedecia à lei, as pessoas faziam o que dava na cabeça, o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ainda assim, Deus conduziu a história através da obediência à lei do Senhor. Conduziu a ponto de gerar no meio disso um homem, e esse homem é Davi, o grande rei de Israel, para conduzir o seu povo na obediência da lei. Mal sabia o editor, né? Homem é falho, sujeito ao tempo, que não seria Davi que cumpriria toda a lei de Deus, mas da descendência de Davi viria o rei que cumpriria toda a lei de Deus, o resgatador perfeito. Aquele que não pagou um preço em dinheiro, em prata e em ouro, mas que pagou o preço com seu sangue. Jesus. Aquele que não veio só para resgatar Ruth e Noemi, mas veio para resgatar toda a humanidade. Ele é Jesus. E a história vai sendo contada, e a lei do Senhor vai sendo obedecida. E à medida em que a lei do Senhor vai sendo obedecida, toda aquela história daquelas mulheres vai sendo restaurada. Como disse o salmista, o choro pode durar uma noite. Nesse caso, foi uma noite longa, 10 longos anos. Mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Salmo capítulo 30, verso 5. Isso porque é Deus quem estava conduzindo a história. E Deus é um especialista em finais felizes. Ele faz com que as nossas histórias participem da grande história que Ele está escrevendo no mundo.
No capítulo 4, nós vemos 3 personagens, então, para essa história. O primeiro deles é o noivo. O noivo é apresentado do 1 até o verso 10. Depois a noiva, versos 11 e 12. E por último, por fim, mas não menos importante, o bebê, versos 13 até o verso 23. Vamos pensar um pouco sobre cada um desses personagens. Primeiro, o noivo. O texto começa marcando o local. Boaz vai até a porta e sentou-se ali. Só para a gente entender o que isso significa, né, a título de conhecimento, a entrada da cidade era o fórum da antiguidade. Então, o lugar onde os acordos eram selados, né, eram validados, as transações jurídicas, né, tinham a sua celebração, era na porta da cidade. Então, por isso Boaz vai até a porta da cidade, como diz Deuteronômio 21, 18 a 20. E ali ele vai reunir testemunhas, porque esses acordos precisavam ser celebrados na presença de pessoas que, depois de muito tempo, pudessem testemunhar que aquela transação foi feita. Lembre os irmãos que não é igual ao nosso tempo, né? Que um homem, por exemplo, vende um carro para o outro e aí os dois vão até o cartório e aí tem um papel e tem um carimbo, todo um trâmite legal. Naquele período da história, não. Era a palavra, um acordo, um aperto de mão, na presença de testemunhas que pudessem validar aquele acordo, aquela transição. A discussão entre os dois, que nós já lemos, não vou ler tudo de novo para a gente poder ganhar tempo, mas só para você poder acompanhar aí, veja o verso 4 e o verso 5, diz assim: resolvi informar-te disso e dizer-te, adquire na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgate-a. Se não, dize-me, para que eu saiba, pois não existe outro, além de ti, com esse direito. Depois de ti, só eu. Então ele respondeu, eu resgatarei. Porém, Boaz disse, no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Rute, a Moabita. Foi mulher do falecido, para preservar o nome dela na sua herança. O que é que Boaz então está dizendo para aquele homem? Primeiro a gente precisa entender o que significa a lei do resgatador. Sei que alguns já me ouviram explicar isso aqui. Vou tentar fazer de uma forma bem rápida, para quem não estava aqui poder entender. A lei do resgatador dizia o seguinte: não existe venda de propriedade permanente em Israel, porque toda a terra é de direito do Senhor. Está lá em Deuteronômio, aliás, Levítico, capítulo 25, 23 até o 34. Então, quando uma pessoa estava em dificuldade financeira, ela podia vender as suas terras, certo? Ela podia hipotecar a sua casa, mas aquela transação era temporária. Aquela transação, ou ela seria esquecida no ano do jubileu, ela acabaria no ano do jubileu, ou então um outro parente próximo, tá certo? Daquele parente que estava com a dívida, outro parente próximo que tivesse recurso financeiro poderia comprar a dívida. Então vamos supor que você tem uma dívida que você não pode pagar. Não se perca pensando nos boletos, não. Se consegue. Mas vamos imaginar que você tem uma dívida e você não pode pagar. Mas então você tem um parente que tem posses financeiras. Né? O parente tem um coração generoso, né? Não é aqueles parentes que mão assim fechada, né? Dá tchau assim. Não, é um parente generoso. Então esse parente generoso, tendo o direito e tendo o poder, isso é, o dinheiro, decide comprar a sua dívida. Decidisse comprar a sua dívida. Ele chegava na pessoa que você verdade, comprava a dívida. Bom, eu quero comprar a dívida do João. Aqui o dinheiro que ele te deve. A partir de hoje, a propriedade volta para a família. É claro que isso era 0,800, né? Aquela pessoa em Israel passaria a trabalhar na casa do seu parente. Só que ela não seria tratada como qualquer escrava. Afinal de contas, ela era um parente resgatado. E no ano do jubileu, aquela dívida. Mas até então, a propriedade já teria sido resgatada. E esse era o objetivo da ideia do resgatador.
Então, deveria ser um parente próximo, com condições de sustentar a família, certo? E com posses suficientes para recomprar as terras. Essas são as características do resgatador. Mas 3 coisas são necessárias para isso acontecer. Primeiro, o resgatador precisa ter o direito. Qual era o direito? Basicamente, ser um parente próximo. Se for um parente próximo, poderia. Nesse caso aqui, tinha um homem que era mais próximo do que Boaz. Por isso é que Boaz vai até ele. A gente podia abrir um parênteses aqui para falar de uma coisa importante também. Agora, não está muito no previsto, mas acho que vale a pena mencionar. Veja que Boaz tinha um desejo, interesse de casar com Ruth. Ele deixou isso claro no capítulo 3. A gente cena romântica. Só que tinha uma lei a ser obedecida. E agora, como é que a gente faz? Porque é o desejo dele de casar com ela. Mas ele tem que cumprir a lei, tem que comunicar ao parente mais próximo que ele tem que tomar uma posição, se resgata ou não a mulher. Aí você tem pelo menos 2 caminhos. Ele pode tentar um atalho. Ele pode simplesmente dizer que resgata a Ruth sem comunicar ao parente mais próximo. Mas com isso ele estaria transgredindo a lei. Estaria realizando o desejo do seu coração, mas transgredindo a lei. Por outro lado, se ele comunica ao resgatador, pode ser que o resgatador diga que vai resgatá-la. Como no início ele fez. Você viu aí no verso 4 que ele diz, eu a resgatarei, no final do verso 4. Ele só declina quando fala assim, olha, você vai resgatar a propriedade, mas tem que casar com Ruth. Aí é uma outra lei, que é a lei do levirato. Que é quando o parente mais próximo casa com a viúva para ter filhos com ela, e esses filhos vão dar continuidade à família. Nesse momento, o resgatador pula fora. Mas suponhamos que ele dissesse, sim, vamos casar com ela. Nesse momento, o Boaz perderia seu amor. Ela casaria com outro. Então é um dilema para o Boaz, percebe? Cumpro a lei, corro o risco de não casar com a mulher que eu me apaixonei, ou dou um jeitinho, busco um atalho, e com isso consigo casar, talvez com o amor da minha vida. Mas Boaz é um homem temente. Boaz não busca atalhos. Boaz não dá um jeitinho. Boaz vai lá e faz o que a lei determina. Porque Boaz já entendeu que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A grande recompensa em quem obedece a lei. Então Boaz vai cumprir a lei, mesmo que isso lhe traga prejuízo. Porque pode ser que o homem diga sim. Deu para entender isso? Bem? Agora eu vou pular direto para uma aplicação que eu só mas vou fazer agora. Dito isso, irmãos, quantas vezes nós estamos nesse mesmo dilema? Ou você obedece a palavra de Deus, corre o risco de sair no prejuízo, ou você segue fielmente a palavra do Senhor, ainda que isso traga prejuízo. Como você decidiria no caso de Boaz? Boaz é um exemplo para nós de que vale a pena servir a palavra de Deus, respeitar a lei do Senhor, ainda que isso cause alguma forma de prejuízo. Ainda que, de repente, para isso, você tenha que dizer não a algum tipo de negociação fraudulenta, mas que talvez traria alguma recompensa financeira. Ainda que isso significasse dizer não ao amor da sua vida. Ainda que mais valeria a pena cumprir a lei do Senhor. É uma lição direta, mas Boaz traz para. Bom, ele tinha o direito, mas tinha alguém na frente dele. Ele precisaria ter o poder, seria a condição financeira para comprar a propriedade e, por último, o desejo. O primeiro resgatador, ele tinha o direito, pelo que se entende no texto com a resposta dele, ele tinha até o poder, mas ele não tinha o desejo. Verso 5 deixa claro que ele não tinha o desejo. Fala no casamento, ele pula fora. Mas Boaz não, Boaz tem o direito, Boaz tem o poder e Boaz tem o desejo. Então, por isso ele vai se tornar
o resgatador. No verso 6 vai dizer: então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatar, porque não posso fazer. O parente mais próximo não quis, alegando que isso iria prejudicar a sua herança. Então Boaz paga o preço e resgata sua noiva. Bom, aqui nós vamos para o verso 11 e 12. Vou falar agora sobre a noiva. Noiva Ruth. Todo o povo, também os líderes que estavam na porta, disseram: somos testemunhas que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Lia, que juntamente edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Irmãos, olha que mudança extraordinária. Que mudança extraordinária a gente vê. Porque Ruth, até então, uma viúva, moabita, pobre, totalmente dependente de ajuda, e agora ela está diante do seu resgatador, uma promessa de casamento com a bênção da sua comunidade, com a bênção das pessoas daquele povo. Pelo fato de que Ruth havia confiado em Boaz, no capítulo 3 ele diz: descansa. E a Noemi fala: espera, minha filha, que ele vai resolver. E ela confia em Boaz, deixa que Boaz trabalhe. Boaz então trabalha pela Ruth, e Ruth passa da solidão ao amor. Coisa maravilhosa, da solidão ao amor, da labuta, trabalho diário, a finalmente um momento de descanso. Principalmente um descanso na alma, depois de tanta dor, tanto sofrimento, tanta perda. Ela finalmente tem um momento de descanso para a sua alma. Da tristeza à alegria, da pobreza à riqueza, desespero à esperança. Mudança na vida dessa mulher. Era um grande recomeço. A partir daquele momento, ela não seria mais conhecida como Ruth, a moabita, mas agora sim Ruth, a esposa de Boaz, futuramente conhecida como tataravó, grande rei Davi. Mudança, hein? Como Deus reescreve histórias, como Deus restaura o pecador, como Deus reescreve novos capítulos para a sua vida e para a minha vida, como Deus tem essa capacidade de escrever finais felizes, de forma maravilhosa, de forma extraordinária. Perceba, esse pequeno trecho que a gente leu tem 3 bênçãos. 3 bênçãos. Veja aí, ó. A primeira bênção é a bênção para a própria Ruth. Quando o povo, ao testemunhar, diz assim: que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntamente edificaram a casa de Israel. O que o povo está desejando para Ruth? Filhos. Filhos. Raquel e Lia, juntas tiveram 8 filhos, com suas servas, 12 meninos. Esses 12 filhos construíram a casa, são os filhos de Jacó, construíram a casa de Israel, dão origem às 12 tribos. Então, quando eles declaram essas palavras, eles dizem: olha, nós desejamos que Ruth seja fértil, que seu casamento seja frutífero, que Deus abençoe a família de vocês com filhos, abençoe o ventre de Ruth com muitos filhos. É isso que eles estão dizendo. Aí continua dizendo assim: torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Essa agora é uma bênção para Boaz. Torna-te poderoso em Efrata. O que significa Efrata? Famoso em Belém. Como assim? A palavra Efrata significa fértil. Fértil. Lembra que Boaz já é um homem de idade um pouco mais avançada, mas o povo está dizendo: olha, você seja fértil, que a tua fertilidade te traga honra em Belém, que a tua fertilidade te traga não só o bem da tua família, como o bem da própria cidade. Por isso que ele fala: torna-te poderoso,
famoso em Belém. Ele está dizendo que a fertilidade do Senhor sobre a sua vida possa abençoar não só a sua família, mas como a cidade, a comunidade. Esse texto tem uma coisa muito bonita sobre esse sentimento na antiguidade, povos, esse espírito de comunidade. Sabe que a ideia de indivíduo, ela é uma ideia moderna. Esse período histórico não se trata de um casamento entre pessoas. Você consegue perceber isso? No povo, do povo, da comunidade. Filhos serão filhos da comunidade. Serão os filhos de Ruth apenas, ou de Boaz. São os filhos do povo. Olha que sentimento. Olha que desejo bonito. Bom seria se todo jovem vai casar no meio do povo de Deus, nós tivéssemos esse mesmo sentimento deles, sabendo que aquele casamento não é entre dois indivíduos, mas no meio de uma comunidade. Filhos daquele casal não são filhos apenas dos dois, mas são filhos da comunidade. Que nós víssemos os filhos daquele casal como os filhos da igreja. O casamento do casal como um casamento da igreja. Seria maravilhoso. O desejo do meu coração que a gente alcance essa cultura. Que dois jovens, ao decidirem se casar no meio da igreja, eles tenham essa compreensão que a igreja é a nossa família. O casamento não é nosso, é da família, da comunidade. É um desejo de honrar a Deus. Um desejo de honrar ao Senhor com essa união. O desejo anterior não é apenas o desejo sexual de Boaz por Ruth. O desejo sexual de Ruth por Boaz. O desejo anterior ao desejo dos dois, um pelo outro, é o desejo de honrarem a Deus. É um desejo de glorificarem a Deus com aquela união, com aquele matrimônio. Por isso aquela comunidade, quando os abraça por completo. A próxima bênção se refere ao menino. A primeira bênção foi para Ruth, fertilidade. A segunda bênção para Boaz, fertilidade. E a terceira bênção é para o menino. Olha o que diz aí, fala assim, ó. E com os descendentes, ou seja, para os filhos, né, que se virão, que o Senhor te der esta moça, dessa moça, que a tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. E aí, de repente, você fica pensando, o que significa essa história? Sim, Pérez, Tamar deu a Judá. Primeiro, para a gente entender que é da família de Pérez que os descendentes vão habitar na cidade de Efrata, na cidade de Belém. As pessoas ali daquela comunidade são descendentes diretos de Pérez. Ok? Primeira coisa importante. Então, eles estão invocando o nome do seu, vamos dizer assim, do seu tataravô, vamos dizer. Claro que um parente bem mais distante que isso, mas, enfim, só para a gente poder compreender. Agora, por que ele fala assim, a união de Tamar com Judá? Porque a união de Tamar com Judá foi uma união ilegítima, uma união imprópria. Como Judá não queria dar seu filho a casamento para Tamar, Tamar o engana e se faz de prostituta e se deita com Judá. Não sei se você conhece a história, mas o primeiro marido de Tamar, ele não teve filhos, o segundo casa com ela, só que ele não quer dar descendência ao irmão, então ele lança semente no chão. Deus acha aquela atitude terrível e mata ele. Então, Judá fica com medo de dar o mais novo para Tamar, porque dois já morreram, então se ele dá o terceiro, ele fica com medo. Então, ela faz todo um estratagema para se deitar com seu sogro, ter filhos da família. Ela foi mais honrada do que o sogro. Você pode achar que não, mas para aquele momento da história, sim, ela foi mais honrada. Porque ela teve mais zelo por cumprir o que a lei dizia e determinava do que o próprio sogro Judá. Só que é tão maravilhoso pensar nessa história, irmãos, por quê? Você lembra da bênção de Deus da bênção de Deus pela boca de Jacó para os seus filhos? O que Jacó pede para os seus filhos? Jacó diz assim, como Rúben e Simeão obedeceram, Jacó abençoa Judá e declara sobre ele que o cetro jamais se apartaria da casa de Judá. Então, há uma bênção sobre a família de Judá. Essa bênção era a bênção de que viria o rei.
Vocês vão lembrar que quando a gente passou por Gênesis, a gente falou sobre o significado da genealogia. O tempo todo na genealogia, eles não estão apenas narrando quem é filho de quem, mas eles estão querendo mostrar para nós a sequência, a linha, a perseguição da semente. Por quê? Porque desde o capítulo 3 de Gênesis, verso 15, eles estão em busca da semente de quem? Eva. Porque a semente que virá de Eva é aquele que vai fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Então, toda vez que nasce uma criança, eles acham, é essa. Nasce mais um filho, é essa. E nasce mais um filho, é essa, mas ainda não era. E eles vão perseguindo a semente. A bênção, a promessa estava sobre a família de Judá, certo? Mas se os filhos de Judá não tiverem filhos com Tamar, o que acontece com a promessa descendente da mulher? Messias, ela morre? Não. Então Deus vai matar ele para zelar pela sua palavra. Deus vai punir a maldade do filho de Judá. Entendeu por que ele morreu? Ele não morreu só porque estava tendo método contraceptivo, não. Ele morreu porque a sua atitude feria o plano de Deus. Deus é soberano para governar a história. Então Deus vai lá e mata ele. Então Deus, no meio daquela história ali, de Judá e de Tamar, essa história representa o prolongamento da semente que viria. E por isso é muito importante essa bênção que a gente está lendo. Porque de fato ela vai acontecer. Veja, Elimeleque morreu, Malom e Quilion morreram. Como é que vai dar sequência à família? Então precisa ter um resgatador. Ora, tem um parente. Esse parente é Boaz, ele resgata. Mas agora ele precisa de um filho, porque senão, como é que vai alcançar a semente? Como é que vai alcançar a promessa? Ele tem um filho, Obed. Significa adorador, servo. Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de... Entende por que eles estão pensando nisso? Estão pensando nos filhos que eles vão ter? Essa palavra é maravilhosa, irmãos, porque Pérez tinha sido um nascimento ilegítimo, mas ainda assim, Deus havia redimido e abençoado aquela história de maneira que a descendência de Pérez se prolongou e foi responsável por povoar toda aquela região. E todos aqueles homens e mulheres que estão ali vendo aquela cena são parentes diretos de Pérez, mesmo tendo um início de história ilegítimo. Deus foi maravilhoso e escreveu um final feliz de Pérez. Dessa maneira, eles pedem uma bênção sobre aquele menino. Essas 3 bênçãos, elas demonstram um desejo coletivo, um desejo na comunidade. Já estou terminando, irmãos, mas fica comigo mais um pouco. Um desejo coletivo, que aquela família seja uma bênção, não apenas um para o outro, seja uma bênção para toda a comunidade. Olha que coisa maravilhosa. Obed, bebê, aparece do verso 13 até o verso 22, ele de fato é uma bênção. Primeiro, Obed é uma bênção para Boaz e para Ruth, para trazer esperança, para trazer a bênção de Deus. O filho, sempre um sinal da bênção de Deus sobre a vida de um casal. O filho nunca é maldição, o filho nunca é uma coisa errada. O filho nunca é algo ruim que acontece numa família. O filho é o sinal da visitação de Deus. O filho é um presente de Deus. Jamais passaria na cabeça daquele povo, na antiguidade, a ideia de aborto. O assassinato de uma criança no ventre jamais passaria. Porque um filho é um sinal da vida. Só quem pode gerar a vida é o próprio Deus. Então, se Deus visita uma família e abençoa o ventre e um casal dando filhos, é sinal que Deus visitou aquele lugar e abençoou a família. É uma bênção. Seus filhos são uma bênção. É quando Deus pega da sua riqueza, designa parte dessa riqueza para mim e para você. Esses são os filhos. Boaz, nesse sentido, vai ser sim uma bênção para Boaz e Ruth. Obed vai ser uma bênção para a vida de Noemi, porque aquela mulher que estava culpando Deus, amargurada, cheia de ressentimento, ela agora vê esperança naquela criança, esperança. Obed vai ser uma bênção para Belém, porque agora ele traz fama à sua família.
Veja que o final do livro fala que da família de Obed virá o rei Davi. Alguns historiadores vão atribuir o livro de Ruth a Samuel. Então, se de fato Samuel é quem escreveu Ruth, faz todo sentido a exaltação do rei Davi aqui. Ele vai trazer, Belém vai ser conhecida como a cidade do grande rei Davi. Então, isso trouxe fama para Belém. Obed vai ser uma bênção também para Israel, porque não apenas o nascimento de Davi abençoa Belém e torna Belém famosa, mas também de Davi vem o Cristo, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei das nossas vidas. E dessa forma, Obed foi só uma bênção para Boaz, para Ruth, para Noemi, para Belém, para Israel, mas Obed foi uma bênção para o mundo inteiro. Por que Obed foi uma bênção para o mundo inteiro? Porque ele foi um parente do Messias, do Salvador, de Jesus. Sua descendência sai Jesus. Olha que o autor, quando escreveu, estava pensando na promessa de Deus. Ele escreve até onde ele pôde ver. Mas nós que conhecemos, sabemos que 8 gerações depois, 14 de Davi até o exílio, mais 14 do exílio até Jesus, virá o nosso Salvador. Louvado seja Deus por isso. Bom, para a gente fechar, qual é a grande ideia desse texto então? Depois de explicado tudo isso, qual é a mensagem que o capítulo 4 está passando para nós? A mensagem é muito... Ela foi repetida muitas vezes ao longo dessa série de sermões. A lei do Senhor é perfeita. Como diz Salmo capítulo 19, verso 7. E a lei do Senhor restaura a alma. Foi o cumprimento da lei do Senhor que transformou a vida e a história de Ruth. A lei do Senhor instrui o pecador para que ele possa andar nos caminhos que agradam a Deus. Antes elas desobedeceram ao Senhor, mas agora o cumprimento dessa lei trouxe grande recompensa. Irmãos, em nome de Jesus, guarde isso. Cumprir a lei de Deus traz grande recompensa. Obedecer a lei de Deus traz grande recompensa. Obedeça ao Senhor. Busque ao Senhor. Não procure caminhos e atalhos, não, mas busque cumprir realmente a lei do Senhor. A grande recompensa é obedecê-la. Eu quero propor a você aqui pelo menos 4 lições para sair daqui com essas lições. Mente. Primeira, Deus é rico em misericórdia. Então não importa como tenha começado a sua história. Sua história pode ser uma história de pecado, de decisões erradas, decisões equivocadas. Por causa dessas decisões você teve grande dor e sofrimento, mas ainda que a sua história tenha começado assim, ela não precisa terminar assim. Deus é rico em misericórdia. Deus é poderoso para te dar uma nova oportunidade de reescrever essa história, de que a sua história termine com um final feliz. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com esse livro. A minha história e a sua podem ter um início tumultuado e turbulento, mas só se você quiser ela vai ter um final desse jeito. Se você entregar os teus cuidados ao Senhor, saiba que Ele pode reescrever a sua história. Pode escrever um final feliz para mim e para o nome de Jesus. A segunda lição prática que esse livro traz é que Deus é rico em bondade. Deus não é apenas rico em misericórdia, mas é rico em bondade. Ao longo de todo o livro nós vemos como Deus foi provedor. Eles tiveram fome e Deus proveu alimento. Eles tiveram cansaço e Deus proveu abrigo e descanso. Eles tiveram o problema do resgate, Deus providenciou um resgatador para a viuvez de Ruth. E quando toda a história talvez estivesse já encerrado, Deus proveu um filho para dar esperança. Deus é rico em bondade. Irmãos, tem uma coisa que essa história nos ensina, é que Deus é rico em nos fazer o bem. Guarde isso, Deus é provedor. Você tem alguma necessidade, você está em momento de privação, essas 2 mulheres estiveram também, e Deus foi com ela, Deus pode ser comigo, em nome de Jesus. A terceira lição prática que aprendo com esse livro é que Deus é rico em graça. Porque Deus oferece graça e misericórdia ao pecador que antes era tido como inimigo de Deus. Ruth é moabita, estrangeira, de um povo inimigo de Israel. Mas ainda assim é esse mesmo Deus gracioso que o acolhe na sua terra, que lhe dá abrigo debaixo das suas asas, dá uma oportunidade a ela de viver na sua presença. Deus é rico em graça. Ele oferece graça mesmo a um pecador que não merece, porque isso é graça, é o favor imerecido.
Ruth não merecia, assim como eu e você também não merecemos o favor de Deus, mas ainda assim o nosso Senhor é rico em graça para nos fazer o bem. A quarta e última lição é que Deus é soberano. Talvez essa seja, eu diria que é a maior de todas as grandes lições que nos ensina. Deus é soberano. O que significa dizer que Deus é soberano, pastor? Significa dizer que Deus é quem está governando os rumos da história. Deus conduz a história. Deus conduz a história e faz com que as nossas histórias participem da grande história que Ele está escrevendo no mundo inteiro. Veja só, Deus está escrevendo uma história, e a história é de salvação. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Por favor, fica comigo. Deus está escrevendo a história de salvação para o mundo inteiro. Amém ou não? Ele está escrevendo isso por meio de quem? Diga com bastante convicção. E Ele está escrevendo a história de salvação para o mundo inteiro a partir da pessoa de... Mas Ele fez com que a história de duas viúvas, aparentemente esquecidas, a história daquelas duas mulheres participasse da grande história que Ele está escrevendo no mundo. Porque aquelas duas mulheres, vai vir Obed, descendente de Jesus. Olha como é que Deus pegou a história daquelas duas e fez com que a história daquelas duas participasse da grande história que Ele está. Olha como a soberania de Deus é maravilhosa. Dessa mesma maneira, irmão, Ele pega a minha história e a tua história, bem pequenininha, e faz com que a tua história e a minha participem da grande história de salvação que Ele está realizando. Todas as vezes que nós geramos filhos espirituais, nós levamos e, de certa forma, entre aspas, geramos Jesus na vida de alguém, e esse alguém passa a fazer parte dessa grande história de salvação, nossa história, tendo sido salvos e levando outros à salvação, passa agora a fazer parte, uma pecinha desse grande quebra-cabeça que Deus está montando, chamado história de salvação de todo mundo. E a nossa história participa disso. Olha que coisa maravilhosa. Deus soberano faz com que a minha história e a tua participem da história que Ele está escrevendo. Por isso que participar disso é um privilégio, uma obrigação. Ministério é um cansaço, é um fardo, é um peso, é um preço. Sim, é um peso, é um preço sim, pago. Mas um privilégio de saber que, de alguma forma, a minha vida participa do que Deus recebe. Você foi chamado para isso. A sua vida participa do que Deus está fazendo no meio de Jesus. Jesus é o nosso resgatador. Obed pagou um preço em espécie. Jesus pagou um preço de sangue. Obed era o parente mais próximo de Ruth. Jesus é o parente mais próximo porque veio em carne e habitou como um de nós. Obed tinha riqueza para comprar propriedade. Jesus usou o que mais tinha de valor, o seu próprio sangue, e deu como pagamento pelos nossos pecados, pela nossa dívida. Obed tinha o desejo de casar com Ruth e resgatá-la. Jesus tem o desejo de nos salvar. Obed é só um tipo Cristo, mas Cristo é o resgate feito para mim. Se Ruth terminou essa história cheia de alegria, mas eu e você que temos um resgatador fiel, amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos